Bom dia a todos, bom dia, doutor Damasceno, bom dia a todos os nossos amigos, outros convidados e que estão presentes aqui. Nós hoje estamos fazendo mais uma edição do nosso Fórum Nacional de Debates Legais e hoje com um tema bastante interessante, que é a respeito do representante legal, representante comercial. E tem um monte de outros subtextos aí que o doutor Damasceno vai bater papo, vai debater, vai conversar, vai explicar. Eu acho que é muito interessante. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos ajude e que tenhamos uma ótima reunião. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Damasceno. Muito bem. Antônio, sua palavra de abertura também. O Antônio foi o Bom dia idealizador a desse, o todos, Antônio foi o né? idealizador desse tema. Travou, Antônio. Travou. Con- con- Congelou aí, doutor Damasceno. Foi, travou. Pode continuar, Antônio. Congelou aí, doutor Damasceno, mas você já retornou. Bom, bom dia a todos. Isso. Assim como Sandoval deu aí a contribuição, né, eu acho que são temas bem relevantes. Esse tema do representante comercial geram muitas dúvidas, né? Tivemos lá na ABAD, em Atibaia, em um painel, e estava lá o presidente do Confere, o Arquimedes, e aí foi que apareceu mais dúvida. A gente acabou criando ali uma roda informal de discussão, e aí surgiu, foi muito mais dúvidas. E nós trouxemos esse tema para o doutor Damasceno e sugerimos criarmos um fórum para que a gente pudesse debater, ter alguns entendimentos, né? É um tema hoje que norteia, assim, de uma forma muito própria, o canal de inscrição. Nós temos nos nossos quadros, né, muitos RCAs, como também temos vendedores CLTs, aí pelo Brasil afora, e com o tema da faculdade, esse tema veio mais em evidência, né? Quem é o representante, quem é o CLTista, se pode a empresa, de repente, tá arcando como representante, um percentual do curso, se só acontece CLTista, e as outras dúvidas derivadas do tema, que realmente tem uma determinada complexidade. E aí, ninguém mais do que o doutor Marcelo para trazer para a gente esse esclarecimento. Então, doutor, tenhamos aí uma boa reunião. Muito bem, conforme o Sandoval falou, e o Antônio, nós vamos abordar hoje a representação comercial, principalmente as questões relacionadas às cláusulas contratuais. Então, nós colocamos algum comentário sobre zona, exclusividade, não está na tela, mas também rota, metas, indenização no rompimento do contrato, concessão de benefícios, a questão da pejotização para diferenciar da terceirização. A pedido do Sandoval, nós também acrescentamos algum comentário sobre o parcelamento de anuidades, se existe refis ou não, entre outras cláusulas. Então, esse vai ser o tema que nós vamos abordar. Como vocês viram, um pouco longo, então nós vamos procurar enxugar o máximo possível e, obviamente, que depois ele ficará salvo no YouTube para quem quiser consultar. A apresentação é sobre nossa responsabilidade, né? O presidente da mesa é o Sandoval de Araújo, que é o presidente da ADAS, e a participação especial de todos vocês, e em especial do Antônio Alves Cabral Filho, que é o vice-presidente da ABAD e responsável pelo nosso primeiro curso profissionalizante, nosso curso de nível superior para o setor de vendas. Então, vamos lá. Vamos falar do contrato de representação comercial, principalmente segurança na contratação. O contratado, o caso representante, nós sabemos que perante a lei ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica é aquela pessoa jurídica estabelecida no Código Civil Brasileiro, tem diversas categorias. Então, nós temos as SA, nós temos a responsabilidade limitada, nós temos as unipessoais. Então, todo aquele tipo de pessoa jurídica está abrangido nessa condição aí. Nós sabemos perfeitamente que desde 1965 a representação comercial é uma profissão regulamentada,
Portanto, obrigatoriamente, ela exige a inscrição prévia antes do contrato com o representado de inscrição nos órgãos competentes e, obviamente, a manutenção dessa regularidade. A manutenção da regularidade é importante ser feita porque o exercício da profissão sem o devido registro e sem essa regularidade implica em contravenção penal e o representante poderá, inclusive, ser punido criminalmente através de uma ação da Polícia Federal. Então, o registro é obrigatório em virtude disso. E essa regularidade, as empresas contratantes, é bom que entrem em contato com os conselhos regionais de representação comercial nas suas bases para saber se aquele contratado ele está realmente regularizado perante o conselho local. A história da regulamentação é interessante. Eu coloquei aí na tela uma cópia da primeira página do Diário do Congresso Nacional de 1965, onde foi publicado o projeto de lei número 3.350 e a mensagem do então ministro Daniel Faraco, de Santa Catarina. Ele era ministro da Indústria e Comércio e ele foi designado pelo presidente da República da época, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, para redigir o projeto de lei, que foi o projeto 3.350, que redundou na lei originária 4.886 de 1965. Tem uma história interessante nesse projeto de lei. Um grupo de representantes comerciais procurou o Congresso Nacional e o Congresso aprovou um projeto de lei, apresentou e aprovou um projeto de lei criando a regulamentação da representação comercial. Só que esse projeto de lei tinha muitas normas trabalhistas, confundia as relações de autonomia do representante comercial com a relação de subordinação do empregado da CLT. Então, o presidente da República resolveu vetar todo o projeto. E o projeto, então, foi vetado. E ele deu um prazo mínimo ao ministro, para o ministro Daniel Faraco, com a sua equipe, elaborar um outro projeto de origem no Poder Executivo. E a exposição, o motivo de exposição, recebeu o número 355 de 1965. Diz o seguinte: o exercício da representação comercial autônoma já muito vem sendo objeto de parte dos representantes comerciais de reivindicações no sentido de lhe ser assegurado uma série de garantias. Hoje acontece com o contrato de distribuição também, que os distribuidores estão tentando. Aí ele diz mais: a conveniência de regular, por lei, o contrato de representação comercial impõe-se não apenas sobre esse aspecto, o aspecto das garantias para os representantes, mas ainda como meio de resguardando ao máximo a liberdade das partes, da maior nitidez, direitos e deveres recíprocos, com o que terá a ganhar a boa condução dos negócios comerciais, que serão exercidos, obviamente, em clima de harmonia e cooperação. É essa a natureza da representação comercial, da sua regulamentação e do seu contrato. Harmonia e cooperação entre as partes, sem qualquer subordinação. Bem, o Código Civil de 2002, ele trouxe, quer dizer, ver que agora está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei número 5 de 2025, que modifica, altera muito o Código Civil de 2002 e ele retira do bojo do Código Civil a normatização da representação comercial e remete 100% novamente para a Lei 4.886. Mas ainda hoje em vigor é essa a definição do contrato
de representação comercial que eles chamam de contrato de agência, né? Então, pelo contrato de agência ou representação comercial, uma pessoa, física ou jurídica, quando diz uma pessoa, quer dizer física ou jurídica, atende aos ditames da lei. Assume em caráter não eventual, ou seja, não pode ser temporário, e sem vínculo de dependência, aquela autonomia que mencionou na mensagem que nós vimos agora há pouco. A obrigação de promover a contra de outra, mediante retribuição, que são as comissões, a realização de certos negócios em zona determinada. Em zona determinada. Para quê? Para que haja um maior controle. Nós vamos comentar sobre a zona e como se determina essa zona nas cláusulas do contrato de representação comercial. Essa é a definição do Código Civil. E o Código Civil ainda acrescenta um dispositivo dizendo que se distingue a agência da distribuição ou a representação da distribuição pela presença na posse do distribuidor da mercadoria. Então, enquanto o representante comercial é um prestador de serviço, ele confunde muito aí nessa vez, o Código Civil confunde, o distribuidor é um vendedor, é um comerciante, mas ele distingue, a lei distingue somente pela presença física da mercadoria na propriedade do distribuidor. Então, vejamos o que são os principais pontos da representação comercial autônoma. Caráter de permanência, o que não me permite um contrato temporário. No caráter de permanência da representação comercial, nós também tiramos fora a possibilidade dos representantes se unir em cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa significa o seguinte: a cooperativa faz um contrato com o tomador do serviço quando indica uma pessoa para trabalhar, um cooperativado. Esse cooperativado vai, por qualquer motivo, ele se ausenta ou não atende às necessidades do contratante, ele se comunica com a cooperativa substitui imediatamente aquela pessoa. Então, acaba a permanência do representante pela própria função e dinâmica de uma cooperativa. Então, o caráter de permanência não permite o cooperativado na representação comercial. Pode ser pessoa física ou jurídica, como já falamos, sem relação de emprego. O representante pode utilizar o preposto, e esse preposto é bem amplo, nós vamos ver no final da apresentação o que existe a possibilidade da subcontratação, mas o representante comercial pode ter vendedor empregado e pode ter um subcontratado, outro representante comercial. Então, ele pode utilizar-se de preposto. Isso é importante porque retira a pessoalidade figura da relação de emprego. Então, o representante poder utilizar a figura do preposto ou de um subcontratado, ele coloca mais uma proteção para distanciar do vínculo empregatício. A função do representante comercial é a abertura de negócio através da intermediação de pedidos e ampliação da zona de trabalho ou de colocação de novos produtos da empresa representada. Onerosidade é comum à relação de emprego e à relação autônoma de representação, porém um tem salário e o outro tem comissão. Obviamente que essa comissão, pessoal, ela não pode garantir o mínimo. Por quê? Porque o representante comercial, veja bem, representação comercial autônoma. Se é autônoma, o risco do negócio é do representante comercial, que passa a ser empresário ou a ele equiparado na condição de pessoa física. Vamos lá agora. Zona, exclusividade e concorrência. Muita confusão ou muita dúvida se tem sobre a questão da zona e sobre a questão da exclusividade, não tanto quanto a questão da concorrência. O que é uma zona? A zona ela é definida pelas partes. Isso está previsto na lei, tanto no Código Civil, como na própria lei 4.886 de 1988.
e 65. Olha, a zona é um espaço físico ou pode ser digamos, uma empresa, um bairro, uma rua ou uma região do país ou o próprio país. Então, é determinado contratualmente pelas partes. Nessa zona, digamos, você pode ter a exclusividade ou não. Nós temos alguns contratos que determinam o espaço físico, por exemplo, município de São Paulo. E lá a empresa representada tem diversos representantes. E a exclusividade prevista no contrato é feita através de quem primeiro indica um CNPJ para o cadastro. Então, digamos, um representante X comunica-se com a empresa e cadastra um CNPJ naquela região. Aquele cadastro do CNPJ passou a ser de exclusividade, se o contrato assim o disser, daquele representante. Pode ter, então, diversos representantes na mesma zona, que essa zona será delimitada pelo cadastro do CNPJ. Outro exemplo, existe uma zona física para o representante comercial e o contrato prevê que uma grande empresa, um grande supermercado ou um grupo de supermercado, eles são excluídos da exclusividade porque a empresa representada poderá vender direto. Se não tiver essas cláusulas no contrato, se a empresa vender direto, ou outro representante for lá e vender direto, o representante passa a ter direito à comissão sobre aquela venda, que embora ele não tenha feito. Então, veja o que diz o artigo 31 da Lei 488B de 1965. Prevendo, cláusula é formal. O contrato de representação à exclusividade de zona ou zonas, ou quando for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios ali realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de outro, de terceiros. Um detalhe importante é que esse artigo 31 tem outras coisas que diz. A zona não se presume, a exclusividade não se presume, ela precisa estar prevendo. Se precisa estar prevendo, aí ou quando for omisso fica lacunoso, fica duvidoso. Razão porque nós remetemos sempre para que as partes contratem a zona e a exclusividade. A questão da concorrência, ela é legal, não precisa estar em termos de contrato. E poderia até estar em termos de contrato se for para dispensar a vedação. O que é a concorrência? É o representante da empresa vender na mesma zona, da sua zona, produtos concorrentes similares ou iguais aos produtos da representada. Então, isso, pessoal, é motivo de rescisão contratual por justa causa, conforme nós vamos ver no artigo 35 dessa mesma lei, lá mais na frente nós vamos comentar. Então, vamos em frente. Metas. É possível se estabelecer meta e exigir o seu cumprimento? É possível se estabelecer meta, mas exigir o cumprimento não é possível. Por exemplo, poderá haver a determinação de meta a ser atingida pelo representante. Saber de um novo produto, na sazonalidade, de que algum produto mais próprio para isso, e o representante tem direito a uma bonificação, a uma premiação, a um bônus qualquer. Se ele atingir a meta, ganha o bônus. Se ele não atingir a meta, não tem o bônus. Isso não significa penalidade. Portanto, não pode haver imposição de penalidade. Pode haver a imposição de perda do bônus pelo não cumprimento da meta. Acho que dá para entender. A meta a ser atingida pode trazer como benefício para o representante um bônus, uma melhoria, um aumento percentual, um valor fixo, uma coisa semelhante assim. Porém, a única penalidade que ele pode ter é a perda desse bônus, ou seja, ele não atingiu o objetivo para ganhar o bônus, mas ele não pode ser penalizado com redução ou uma multa ou coisa parecida, ou mesmo uma advertência, não pode. A rota ela é parte da autonomia do contrato
Então, ela fica a critério do representante, faz parte da própria autonomia. Porém, isso não implica que o representado não possa indicar para fulano, recebendo a ligação da empresa fulano e tal, que quer que você vá até lá e quer que você vá amanhã. É uma indicação, é uma parceria, é um trabalho conjunto. Agora, o que não pode acontecer é se, por acaso, por qualquer motivo, ele não possa ir naquele dia, ele não pode sofrer punição. Mas tudo isso é muito solto assim mesmo? É não. Nós vamos ver lá no artigo 35 que tem a questão da desídia. E a desídia é justo motivo para o rompimento do contrato por justa causa. Então, vamos que ele deixa para lá e não atende aquele cliente, não vai lá. Isso pode ser considerado como desídia e causar o rompimento do contrato de representação, desde que seja comprovada essa desídia. Mas vamos ver mais na frente. Isso é a rota. Rescisão do contrato. Eu chamo a atenção, Antônio, porque aí nós temos as figuras das rescisões que dão direito ou não às indenizações e aquela multa do artigo 27, inciso letra J, que nós já comentamos. Então, nós temos a rescisão do contrato de representação comercial, ele pode ser por qualquer iniciativa de qualquer uma das partes, o representante ou o representado. Neste caso, eles vão ter que fazer um aviso para se for representado, fazer um aviso para o representante. Se for representante, fazer um aviso para o representado. Esse aviso, conforme a lei própria, a lei especial, a 4886, é de 30 dias. A previsão no Código Civil é de 90 dias. Né? Por quê? Porque lá no Código Civil tem uma justificativa em virtude deles equipararem o representante comercial com o distribuidor. E o distribuidor pode ter tido um investimento que dificilmente o representante fará para que atenda às necessidades daquela empresa, como comprar uma câmara frigorífica, como comprar uma frota identificada com aquele produto. Então, haverá possível necessidade maior desse aviso prévio. Mas nós vamos ver as circunstâncias em que o rompimento por iniciativa de qualquer das partes, além do aviso prévio, é devido à multa, é devido à indenização, né? Então, vamos lá. Por iniciativa do representado, por justa causa e sem justa causa. Por iniciativa do representante, por justa causa e sem justa causa. Ainda tem a possibilidade de ser por acordo, e esse acordo ele pode ser homologado judicialmente e também pode ser decidido através da arbitragem. Então, nós vamos comentar sobre esses itens. Por iniciativa de qualquer das partes, é devido ao aviso prévio. Artigo 34 diz aí, artigo 34 da lei. A denúncia por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado, veja que se for por tempo determinado, é outro tratamento que é dado, vamos comentar mais na frente. E que era vigorado por mais de 6 meses, se houver só não completou os 6 meses, não tem precisão nem do aviso. Obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato. Se tiver a previsão no contrato, vai para a previsão do contrato, se não, vai para o texto da lei. Obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, a concessão de pré-aviso com antecedência mínima de 30 dias, ou ao pagamento indenizatório de 1/3 das comissões auferidas no período. Né? Então, nos 3 meses anteriores. Pega os 3 meses anteriores, as comissões recebidas, auferidas, nem recebidas, auferidas pelo representante, divide por 3, essa é a indenização do aviso prévio de 30 dias. Então, ou cumpre os 30 dias, ou paga e indeniza o aviso prévio. Se for a representada, paga ao representante. Se for o representante a iniciativa, paga a representada. No caso, a representada pode reter das suas comissões. Por iniciativa do representado com justa causa. Veja bem, Antônio, essas 5 causas aí são as causas que dão direito ao representado rescindir o contrato com o representante
sem a indenização do 1/12. Fora essas 5 condições, qualquer rescisão injusta pelo representado dá direito ao representante a 1/12 das suas comissões de todo o período. Então, nesse caso aí, ó, a desídia do representante do cumprimento das obrigações, ou seja, ele não visita sistematicamente, abandona um cliente, abandona a região, abandona, ele, o contrato pode ser rescindido sem a indenização do 1/12. A prática de atos que importa em descrédito comercial do representado. Do representado. Lembre bem, o descrédito do representante, digamos, um comportamento inadequado pode importar descrédito do representado. Nós precisamos saber que a figura do representante, o representante é o cartão de visita da representada. Então, se ele age de forma inidônea, se ele age de forma amoral, ele pode causar o descrédito do representado. E se ele causa prejuízo nesse sentido, do bom nome do representado, ele também pode ter o contrato rescindido. Veja que eu não digo palavra demissão, eu digo contrato rescindido. Ele não é empregado para ser demitido. Ele tem o contrato rescindido, sem a indenização, sem a multa. A falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial. O descumprimento pelo representante das cláusulas contratuais, sem justificativa, sem que haja uma negociação, ela também é motivo justo para a rescisão contratual. A condenação definitiva por crime considerado infame. É o crime contra a honra, são os crimes de apropriação indébita, são os crimes de falsidade ideológica. Esses crimes, se houver uma condenação criminal, na justiça criminal do representante comercial, ele também dará motivo à rescisão do contrato sem indenização. E a força maior? O que é força maior? E vamos pensar da seguinte forma. Aconteceu um desastre, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, aquela enchente que aconteceu lá, que fechou algumas empresas, inviabilizou o negócio. Então, são forças da natureza, são força maior que dá direito a qualquer das partes. Vocês vão ver que também vai estar isso previsto no artigo 36. Então, a força da natureza causa fortuito, e isso dá motivo à rescisão sem indenização. Isso, inclusive, também está no artigo 482 da CLT para a relação de emprego. Esse artigo 35 se confunde muito com o artigo 482 da CLT para a relação de emprego. Então, dá motivo à rescisão sem indenização. Por iniciativa do representado sem justa causa, quando cabe a multa indenizatória prevista na legislação. Então, diz o artigo 27, do contrato de representação comercial, além de elementos comuns e outros a juízo dos interessados, os elementos comuns vão relacionar. E a juízo do interessado são as partes negociadas. Ou seja, o contrato de representação ele é formado por cláusulas legais, aquelas que Doutor Damasceno, Oi, doutora Débora. posso interromper um segundo para fazer uma pergunta no seu slide anterior? Ali onde o senhor coloca força maior, além de força da natureza, pode ser, por exemplo, quando a empresa faz... eu vou falar uma palavra bem popular, quando ela quebra ou recuperação judicial, isso é uma força maior também? A quebra da empresa... ou a recuperação judicial. Por má gestão, não é força maior. Por força da natureza, seria. Força maior, digamos, houve uma enchente, levou todo o estoque, sim, e a empresa quebrou em virtude disso, é força maior. Tá. Mas vamos que houve um desvio de finalidade da empresa e ela pediu a recuperação, até consegue negociar, e em virtude disso teve que tirar os representantes. Ela tem que indenizar, não é força maior. Ok, tá certo. Obrigada. De nada, doutora.
O artigo 27, então, ele tem cláusulas legais e cláusulas contratuais não legais. Vamos dizer, é legal também, óbvio, que não é proibido, mas são negociadas, né? São condições de pagamento da comissão, são os percentuais, a questão da zona, e etc. Então, vamos ver lá. Tem diversos incisos. No inciso J, que é o 10º inciso, né? Que isso não é um inciso, isso é a linha. A linha, o inciso é 1, 2, 3 em algarismo humano. E a linha é em letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F. Então, é uma linha. Não confundir com a linha lá do Paraná, né? É a linha. Ali, a indenização devida ao representante pela rescisão do contrato, fora dos casos que nós vimos agora, previsto no artigo 35, cujo montante não poderá ser inferior a um dozeavo, ou seja, ele pode contratar mais, né? Pode contratar uma indenização maior, mas o mínimo é de um dozeavo do total da retribuição oferida durante o tempo em que exerceu a representação. Essa parte final é que sempre se fica apresentando o projeto de lei para limitar a 5 anos, etc, etc, etc. Mas é o valor total pegado mês a mês, atualizado, e em cima disso aí divide calcula-se um dozeavo, você divide por 12 e o resultado é a indenização, é a multa indenizatória devida pelo representado ao representante. Essa multa é bom chamar de multa indenizatória, pessoal, para entender bem, por questões fiscais. Quando a multa não é indenizatória, ela pode ser tributada, às vezes. Quando ela é indenizatória, no caso aí, ela não aumenta o patrimônio, ela recupera o patrimônio do prejudicado, então, por isso, não pode ser tributada. Ela não sofre a incidência do imposto de renda. Razão porque aqueles 15% na multa que a empresa desconta, embora seja a previsão legal, o judiciário já reconheceu como ilegal. Mas, mesmo assim, como ela é obrigatória, porque o representado, digamos, retenha, ele tem que reter. E cabe ao representante buscar os caminhos legais para receber de volta. Por iniciativa do representado sem justa causa. Veja bem, nós começamos por iniciativa do representado com justa causa e agora sem justa causa. Aí ele bota aqui, na hipótese do contrato a prazo certo, esse aqui, repetindo, naquele primeiro item, que é a letra J do artigo 27, ali na J, nós estamos falando do contrato por tempo indeterminado. É um dozeavos de todas as comissões recebidas na vigência do contrato. O parágrafo 1º traz a questão da indenização para os contratos a prazo. Lembrando a vocês que no início da nossa colocação, nós mostramos que o contrato de representação comercial ele tem por natureza a longevidade, a sua duração, a não temporariedade. Então, um contrato a prazo, ele normalmente é temporário. Então, não é da natureza da representação comercial. O que acontece? Que muitas empresas ficam contratando e botam contrato de representação por um ano. Ok, por um ano é permitido. Botou para 2 anos, esse contrato, que era por prazo indeterminado, ele passa a ser por prazo indeterminado. Então, vamos ver. O contrato a prazo determinado, renovado mais uma vez, ele, embora se diga lá nele que ele é por tempo determinado, ele perdeu a natureza de tempo determinado e, por força da lei, ele passa a ser por tempo indeterminado. Se chegar ao final do contrato, do prazo, digamos, um prazo de 12 meses, chegou ao final, nenhuma das partes comunicou que não era mais para fazer nada e continuou o representante tirando pedido e a representante atendendo o pedido, o contrato se transforma em indeterminado por decisão tácita das partes, e ele vai ser tratado como indeterminado. Mas no caso do contrato no prazo determinado, ele tem um tratamento um pouco diferente. Na hipótese do contrato por prazo certo, a indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição oferida até a data da rescisão, multiplicado pela metade dos meses que ainda faltava para o cumprimento do contrato.
Vamos ver o seguinte: um contrato por 12 meses. O representante, no oitavo mês, ele teve o contrato rescindido pela representada. Então, faltavam 4 meses para terminar o contrato. Esses 8 meses, somam-se todas as comissões que ele recebeu, 8 meses, faz a média e encontrou o valor médio. Esse valor médio, você vai evaluar, faltavam quantos meses? 4. Então, você divide por 2, 2. Então, a média vezes 2 é o valor da indenização. Acho que não tem dúvida. É a média dos 8 meses que ele cumpriu, no caso que eu estou exemplificando, vezes a metade dos meses faltantes. Como faltavam 4 meses, a metade são 2, 2 vezes a média da indenização. E não tem o 1/12. A indenização é essa daí. Rescisão por iniciativa do representante. Por justa causa do representado. Ou seja, o representado foi que agora deu justa causa ao representante. Aqui nós vamos confundir com o artigo 483 da CLT para o empregado e o artigo 36 aqui da autonomia do representante comercial na lei especial. Constitui motivo justo para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representante, e nesse caso também ele tem direito à indenização prevista no artigo 27, na linha J do parágrafo 1º, dependendo da natureza do contrato, se houver qualquer dessas situações. Por exemplo, redução de esfera de atividade do representante em descompasso com as cláusulas do contrato. Redução da esfera de atividade. Em que consiste essa redução da esfera de atividade, pessoal? A redução de esfera da atividade é redução dos produtos, redução de atendimento aos pedidos, redução dos clientes, qualquer motivo que o empresário, o representado, dê para que haja redução da esfera de atividade, seja zonal, territorial, ou seja, de cliente a ser visitado. A quebra direta ou indireta da exclusividade, o representado bota outro lá para vender e tinha cláusula de exclusividade no contrato e botou para vender naqueles mesmos clientes, ou vende diretamente naquele mesmo cliente, sem querer pagar as comissões. A fixação abusiva de preço em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar a ação regular. Por exemplo, o produto aumenta assustadoramente em relação aos similares dos concorrentes, impossibilitando que o representante tire pedido, exija a medida que se faz, sem motivo justo. Então, ele não pode vender porque os concorrentes têm um preço muito menor, e houve a mudança sem justificativa daquele preço. Então, isso é um motivo para que o representante considere rescindido o seu contrato. O não pagamento das comissões nas épocas devidas, nós sabemos que as comissões eles precisam ser pagos até o dia 15 do mês subsequente ou do período que for que constar do contrato. E agora também chega a letra E, que é a força maior, que dá o direito ao representante e ao representado, nas mesmas situações, considerar o contrato rompido. No caso de força maior, não existe indenização. Continua a dizer. Rescisão do contrato por iniciativa do representante sem justa causa. Se o representante quer rescindir o contrato sem justa causa, do mesmo jeito que o representado pode rescindir sem justa causa ou com justa causa, no caso do representante rescindir sem justa causa, ele ou cumpre o aviso prévio de 30 dias ou indeniza da mesma forma em 30 dias, pela média das suas comissões, ele indeniza o representado. Então, se ele quiser sair de imediato, romper imediato, ele indenizaria, dando ao representado o direito de reter das contas dele, das comissões dele, o 1/12 das suas comissões, no caso previsto. Eu aviso prévio. 1/12 não, aquele calculado lá que a gente viu, 30 dias de comissão, que é mesmo que ser 1/12. Vamos já quase para o final da nossa apresentação, pessoal, que é longa, mas trazendo aqui três
institutos: a pejotização, a terceirização e a questão das anuidades. E lá no final nós vamos ver a subrepresentação. O que é a pejotização? Se fala tanto. Olha, o que acontece se você contrata um representante comercial já registrado como pessoa jurídica, já registrado como representante comercial no seu conselho, já registrado como contribuinte do ISS, já registrado como contribuinte do INSS. Eu falei ali que aquele registro dos órgãos competentes, pessoal, é o órgão, é o conselho, é a Receita Federal, para tirar o CNPJ, é a junta comercial para registrar o contrato social, é a Previdência Social para ser contribuinte do INSS e o município é como contribuinte do ISS no município. Esses são os registros obrigatórios, pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física não tem contrato social, ele vai ter o registro só do CPF. Mas o demais tem que ter. Se ele já está com essa documentação, com CNPJ previamente registrado, e você contrata, não tem risco de ser condenado por pejotização. O que é a pejotização? Você tem um empregado seletista, e você diz, olha, eu vou te demitir, aqui você deixa de ser empregado, você vai se registra como um representante comercial, pessoa jurídica, e vai ser meu representante. Então, ele deixou de ser vendedor para exercer a função de vendas como representante comercial. Essa é a figura da pejotização. Ou seja, você passou, então, a pagar a ele como uma pessoa jurídica, quando, na verdade, ele continuou com a mesma função que ele era. Ele era o empregado. Vamos outro exemplo. Você tem a pessoa de qualquer função dentro da sua empresa e, vamos dizer, demite e ele tira o CNPJ e vai ser representante comercial. Se a função que ele tinha dentro da empresa não era de vendedor, ele era um supervisor de venda, ele era um gerente administrativo, ele era da logística, e ele sai para ser representante comercial, não se configura a pejotização. Então, por que o ministro Gilmar Mendes suspendeu diversos processos e simplesmente já não decidiu pela extinção dos processos que estão na Justiça do Trabalho buscando o reconhecimento da pejotização? É porque cada caso é um caso. É como eu estou mostrando para vocês, figuras distintas que pode ser pejotização ou não. Se eu pego o meu vendedor, repito, e manda ele tirar um CNPJ, bota ele para fora e bota ele como representante comercial, ele vai ser vendedor com CNPJ, com outra natureza da relação contratual, mas a Justiça do Trabalho pode reconhecer que houve uma burla com finalidade de sonegar a Previdência Social e o imposto de renda, e vai fazer a questão da pejotização. Um detalhe importante, pessoal, que a pejotização é uma faca de dois gumes, tanto para o prestador de serviço como para o tomador de serviço. O tomador de serviço, se o pejotizado vai lá buscar o reconhecimento do vínculo empregatício, veja bem, vai buscar o reconhecimento do vínculo empregatício, e a Justiça do Trabalho reconhece a existência desse vínculo, ele agiu criminalmente porque sonegou, ele tem que pagar a Previdência Social do período que ele passou como pessoa jurídica, que não está pagando, ele tem que pagar o imposto de renda pela tabela progressiva que ele não estava pagando, e o empregador tem as consequências de ter burlado uma relação de emprego. Ou seja, teria que pagar o FGTS, pagar a Previdência Social. E poderia, se o Ministério Público levar à frente,
ter o reconhecimento do crime que está previsto no Código Penal brasileiro, que é manter empregado sem registro na CTPS, e isso é hoje considerado crime perante o Código Penal brasileiro. Mas se não teve nada disso, e a pejotização não é daquele que exercia a mesma função, que saiu para ser pessoa jurídica para prestar o mesmo serviço na mesma empresa, isso não pode ser considerado pejotização. Isso é uma relação normalíssima. Tem um detalhe, pessoal, que tem um lapso temporal que ainda dá também uma sustentação. Se a pessoa saiu da empresa e passou 6 meses e depois volta, não é reconhecida perante a Justiça do Trabalho a continuidade do contrato de trabalho ou do contrato de emprego. Isso também serve para a questão da pejotização. Bom, pejotização e terceirização. Qual é a diferença? A pejotização, pessoal, vamos dizer, é o tomador do serviço diretamente com o prestador do serviço. A terceirização entende-se que há uma terceira pessoa. Então, a terceira pessoa é o empregador, ele tem os empregados, esses empregados precisam ser devidamente registrados como empregados perante o regime da CLT, e ele terceiriza a mão de obra para o tomador de serviço. Então, veja, a terceirização significa a existência de 3 polos: o tomador do serviço, o terceirizador e o prestador de serviço, que é empregado do terceirizador. Então, existe sempre essas 3 figuras. A diferença que tem na terceirização aí é que o tomador do serviço ele tem responsabilidade subsidiária com a empresa empregadora do terceirizado. Então, o que é a responsabilidade subsidiária? A responsabilidade subsidiária é aquela que só vem para o tomador do serviço se o empregador não cumprir com as obrigações trabalhistas. Razão porque, numa reclamação, o terceiro, ele entra como terceiro interessado, que é o tomador do serviço, ele só pode ser acionado para pagar os débitos trabalhistas do empregado da empresa lá, se a empresa não tiver patrimônio ou não cumprir com a obrigação. Razão porque a relação de contratação de mão de obra terceirizada é importante que o tomador do serviço seja um real fiscal do prestador de serviço e exija dele a sua regularidade fiscal para que não venha lá na frente sofrer as consequências de uma terceirização mal feita. Das anuidades, Sandoval. As anuidades, conforme tenho conhecimento junto ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais, hoje, em virtude de dúvidas sobre a ação do TCU, do Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador das verbas dos conselhos, que são autarquias federais, não está tendo refis. E nós sabemos que refis, todo ele depende de lei própria para isso. Ele não existe a cada tempo. Cada refis depende de uma lei ser aprovada para isso. E isso seria competência, obviamente, se originasse de um projeto do Conselho Federal, porque teria que beneficiar, como hoje o ICMS. O ICMS, existe uma lei, a Lei Complementar número 87, que autoriza digamos, ao CONFAS, que é o conselho previsto na Lei número 24 de 1975, que foi recepcionada pela Constituição de 1988. Então, o CONFAS, ele tem poderes de autorizar, por delegação, a cada estado de fazer o seu refis, reduzindo multas e juros num certo período. Então, para isso, depende da anuência de todas as 27 unidades da federação por unanimidade. Então, as 27 se reúnem no CONFAS e autorizam o CONFAS a baixar um convênio autorizando as unidades federais X, Y, não sei o quê, a dar anistia, redução de multa, redução de juros e parcelar em X meses o débito.
Então, o refis depende de lei. O CONFER não tem essa lei a favor dele. Então, dependeria da aprovação de uma lei para que o TCU, obviamente, não viesse a fiscalizar e a multar. Mas parcelamento é possível. Eu coloquei na tela, que vocês estão vendo aí, o seguinte: o vencimento estabelecido pelos conselhos, normalmente, o conselho de representantes comerciais segue essa linha, e é por norma do Conselho Federal, o vencimento é 31 de março. Vencimento é 31 de março. Então, nós temos o seguinte: você pode pagar depois de 31 de março, sem multa e sem juro, num parcelamento em 3 parcelas. Uma com vencimento no dia 30 de abril, outro com vencimento no dia 31 de agosto e outro com vencimento no dia 31 de dezembro. Então, esse é o parcelamento possível legalmente hoje. Essas 3 parcelas seriam o valor originário estabelecido no dia 31 de março. Mas você pode pagar com antecipação, com desconto. Até o dia 31 de janeiro do ano corrente, tem um desconto de 20% do total. Até o dia 28 de fevereiro do ano corrente, do ano de referência, 15% de desconto. E até o vencimento que eles estabeleceram, embora seja questionável o vencimento do dia 31 de março, porque o ano termina no dia 31 de dezembro, mas é estabelecido por norma e deve ser cumprido. Então, ele tem até o vencimento, que é 31 de março, um desconto de 10%. Então, hoje nós não teríamos o refis, nós teríamos essas condições para pagamento. A partir do dia 31 de março, se não houver parcelamento, aí ele vai pagar com juros e multas. Aí já vem os acréscimos legais previstos na norma que estabelece essa condição para o pagamento e estabelece os valores de cada ano. É bom que se ressalte que parece que em 2011, 2012, eu não me recordo bem, veio uma lei regulamentando o estabelecimento desses valores anuais, dessas anuidades dos conselhos de representantes comerciais. Estabelece limites e condições para que o CONFER estabeleça esses valores. Esses valores hoje são vinculados a essa lei. Eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, a OAB é outro conselho semelhante ao CORE. A OAB, cada unidade dela, as 27 unidades, tem autonomia para estabelecer, para congelar. Por exemplo, aqui no Ceará, nós estamos com a anuidade congelada em 5 anos. O mesmo valor permanece pelos últimos 5 anos, não houve alteração. Então, não tem autonomia. Os conselhos, os 27 conselhos existentes hoje dos representantes comerciais não têm essa autonomia. Essa autonomia hoje está na mão do Conselho Federal. Bom, eu coloquei algumas alertas aqui que são importantes, eu queria que vocês, até para não desvirtuar o contrato de representação comercial. Não se responsabilize pelo registro do representante. Deixe ele procurar o seu caminho dentro da sua autonomia. É possível se orientar, dizer onde vai, quem procurar, mas fazer o próprio representado, fazer o registro do representante, isso é complicado. Porque, às vezes, a empresa que quer o representante vai lá no conselho, faz o registro, leva a procuração, faz o registro, aí o representante vai lá no Justiça do Trabalho e diz: eu não pedi para fazer, não autorizei a fazer, não sei nem onde é que fica esse tal de conselho. E isso acontece muito. Não controle a emissão de notas. Antigamente, nós tínhamos exemplo de que a empresa ficava com o bloco de nota, para botar aquele carvão de 2 faces, e tirar a nota, e quando você pegava o bloco de nota, todas as notas eram para ele. Hoje a nota fica eletrônica, mas mesmo assim, deixa o contador fazer, o contador do representante fazer, porque é muito fácil emitir uma nota. Então, não precisa a tomadora do serviço estar emitindo nota para si, em nome do representante. Pague sempre ao representante, pessoa física ou jurídica, na conta que ele indicar. Eu já tenho casos concretos de filho de representante, veja bem atenção que eu vou dizer. Filho de representante. O representante colocou o nome do filho, a conta aberta em nome do filho, para ele receber as comissões. Decorrido um certo tempo, o filho entrou com a reclamação trabalhista contra o representante, dizendo que recebia sistematicamente todo mês o seu salário.
que ele recebia sem carteira assinada, e a justiça foi lá e reconheceu o vínculo empregatício. Então, o ideal é que o pagamento seja feito em nome do representante. Não é vedada a antecipação de comissão para compensação futura. Por que isso aqui, pessoal? Que eu coloquei isso. Existe uma demanda muito grande dos representantes, principalmente pessoa física, no início da sua atividade. Ele não tem com que se manter, não tem com que gastar com viagem e tudo mais. Nada impede que o representado antecipe a comissão e vá descontando do jeito que acertar, ou aqui para nós, até perdoar e esquecer, botar no baú da felicidade e deixar lá. Mas não pode fazer pagamento, digamos, ajuda de custo. Ele não pode dar ajuda de custo ao representante porque ele tem autonomia, o contrato é de autonomia, o risco é dele. Então, dar como ajuda de custo é impossível, não se pode. Não é vedada a parceria para redução de custos operacionais. Pode ter cláusula no contrato que o representante pode aderir a plano de saúde, pode aderir a seguro, pode aderir a cursos, pode aderir a muitas coisas que, através de um convênio firmado ou um contrato firmado como matriz pela representada, servia aos seus terceirizados contratualmente, desde que eles autorizem a retenção nas comissões do valor que vai custear. Então, tenha bem claro que é ele que está custeando e não a representada. E a representada simplesmente seria a intermediadora desse custeio, porque quando junta um grupo maior, nós sabemos perfeitamente que o custo final é menor. Isso é possível desde que devidamente registrado no contrato de representação. Concessão de benefícios desnatura o contrato. A autonomia, o risco do negócio não permite concessão de benefícios, com o nome de benefício ou ajuda de custo. Outra, alerta, não ameaçar de demissão. Ameaça de rompimento do contrato e rescisão, mas não se demite quem é autônomo. Rescinde-se o contrato. Não punir. A punição, até por advertência, pessoal, é própria da subordinação. Como o representante autônomo não é subordinado, ele não pode sofrer punição. Ele pode, inclusive, sofrer um alerta. Diga, olha, você está agindo com desídia. Se continuar dessa forma, o contrato será rompido. Pode. Uma notificação, através de uma notificação extrajudicial ou mesmo judicial para prevenir. Permitir o uso de prepostos ou da subrepresentação. Isso é possível. O uso de preposto não precisa estar no contrato, mas é importante que esteja. A subrepresentação, sim, precisa ter um contrato e ser do conhecimento da representada, porque o subrepresentante vai alterar a relação do representante com o representado. Vejamos. A subcontratação está prevista no artigo 42 da lei. Previsão ou não vedação do contrato. Digamos, o contrato do representante com a representada, o representante originário com a representada, tem que ter uma cláusula prevendo esse dispositivo, que o representante poderá subcontratar o serviço de representação objeto deste contrato. Pronto, está resolvido. Aí, ou se não tiver nada dito e não tiver dito, é vedada a subcontratação. Se não tiver a cláusula é vedada a subcontratação, a lei permite que o representante subcontrate. Muito bem. A contratação pelo representante de outro representante, a subcontratação, ele precisa, se ocorrer, ser do conhecimento do representado e tem que estar em contrato expresso, cujas condições têm que ser do conhecimento do representado. É certo que o representante subcontratado precisa estar registrado também como representante originário no seu conselho, mas as comissões dele não são recebidas diretamente do representado, mas sim do subcontratante, do representante originário. A participação da indenização por rescisão também ele recebe. Ele recebe o percentual, digamos, se eu vou receber, se a comissão
A minha comissão é 10%, vou botar bem alto aqui. Minha comissão é 10%. E o meu subrepresentante tem direito a 3%. Na hora da indenização, esse 30% vai para ele, para o representante subcontratado. A indenização pela rescisão injusta também se divide, e o prazo de recusa que está previsto na lei, prazo de recusa dos pedidos que está na lei, se o pedido for tirado pelo subrepresentante, esse prazo é aumentado em 10 dias mais. Então, se o prazo previsto no contrato para que a representada não aceite, recuse o pedido, for de 20 dias, se tiver a subrepresentação, esse contrato de 20 dias passa para 30 dias. E, por fim, nós vamos aqui agora para o finalmente das rescisões contratuais. Pessoal, desde 1972, que nós temos o dispositivo artigo 39 na lei, dizendo que a justiça competente para os dissídios, as controvérsias entre representante e representário, é a justiça comum. Porém, uma dúvida surgiu com a emenda constitucional número 45, que ampliou o campo de atuação da Justiça do Trabalho, e o Justiça do Trabalho andou querendo que a relação entre o representante e o representado, o representante pessoa física e a representada, fosse da competência da Justiça do Trabalho. E muito se questionou isso, até o Supremo se meter e devolver a competência para a Justiça comum. Então, o artigo 39 diz o seguinte, para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado, é competente a Justiça comum do fórum do domicílio do representante. Aí tem essa parte que eu coloquei, destaquei em vermelho, que diz, aplicando o procedimento sumaríssimo previsto no artigo 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do juizado de pequenas causas. Eu botei em vermelho porque esse artigo 275 não existe mais, desde 1995, e não existe mais juizado também de pequenas causas, desde 1995. Com a Lei 9.099, de 1995, foram criados os juizados especiais. Mas, nos juizados especiais, não pode ter como autor de ação as empresas de grande porte, vamos chamar assim. Hoje se admite que vá para o juizado especial as microempresas e os MEI, que são empresários, microempresários, que são considerados pessoas jurídicas, podem ir para a competência dos juizados especiais. Mas, normalmente, isso é feito na justiça comum, nas varas cíveis da justiça comum. Hoje, essa ação, a ação pode ser peticionada com base nesse artigo 39 e com a disposição da lei especial 9.099 de 1995, e o procedimento é sumaríssimo, sim, na justiça comum. Se houver acordo, se for acordo entre as partes, você viu que pode ser por acordo. Então, digamos, em vez de ter aquela indenização da letra J ou aquela indenização de um terço, as partes podem sentar e romperem o contrato, acertando uma indenização diferente e homologarem isso perante a justiça comum. Como é que homologa para a justiça comum? É uma petição juntando o acordo extrajudicial baseado no artigo 57 da Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais. Diz aí, o acordo extrajudicial de qualquer natureza poderá ser homologado no juízo competente, independente de termo, valendo a sentença como um título executivo judicial. Ou seja, se ele for homologado lá e não for cumprido, entra na justiça comum, direto na execução. Qual é a vantagem dessa homologação? Segurança entre as partes. O que for pactuado ali vai estar definitivado. Precisa dos dois peticionarem, do representante e da representada? Não, pode ser qualquer um. Pode ser o representante ou a representada que peticiona ao juiz pedindo a homologação daquele acordo, e junto ao acordo firmado extrajudicialmente. A rescisão também poderá ser homologada através do serviço de arbitragem. Para a arbitragem é necessário que haja cláusula no contrato que será utilizada a arbitragem para solucionar as controvérsias.
Uma vez eleita a arbitragem, se tira, aí a justiça comum se tira o artigo 39 e o artigo 57 e vai direto para a lei de arbitragem, para o arbitramento do juiz nomeado. Esse juiz, ele precisa ser nomeado de comum acordo entre o representante e a representada para esse efeito. Tanto o representante, pessoa física, como o representado, pessoa jurídica, poderá utilizar-se desse mecanismo da arbitragem. E tudo isso que eu falei, pessoal, tem nesse livro aí. O José Damasceno Sampaio, representante comercial autônomo, segunda edição, publicado pela LTR, hoje à venda na Amazon. Você pode procurar na Amazon, ele só tem em e-book, lá na Amazon. E assim eu termino a apresentação, que, como eu disse, era um pouco longa, mas eu procurei trazer as maiores informações possíveis sobre o tema. Devolvo-lhe a palavra enquanto eu tomo água. Eu fiquei aqui bem fora do vídeo que eu esqueci de ligar. Eu saí um instantinho, voltei e não liguei o vídeo. Doutor, parabéns, que coisa maravilhosa. É muita coisa para minha pobre cabecinha velha, meu cérebrozinho velho aqui, mas é fascinante ouvir tudo isso e essas coisas existem, a gente convive, mas não grava, não lida. É fascinante ficar vendo tudo isso. Eu vou pedir permissão para o Antônio Cabral e para você, e para todos aqui. Eu gostaria que pensássemos numa edição especial do Fórum para a gente trazer esse assunto aqui, representante comercial e também o CLT, considerando vamos dizer, um ambiente do nosso ensino à distância, da Uniabad, e em fazer um debate a respeito disso, quer dizer, de que forma eu estou em dúvida, estou sugerindo, né, que a gente pense nisso, numa outra data que ficasse conveniente para todos, a gente conversasse exclusivamente sobre tudo isso aqui, considerando a possibilidade do nosso ensino à distância para os funcionários e para os representantes comerciais. Eu acho que debater um pouco disso, esses riscos, todas essas nuances da justiça trabalhista e da justiça comum com relação aos riscos e oportunidades com relação aos funcionários das companhias das quais nós somos associados, que são nossos associados, com relação à possibilidade do nosso ensino à distância. E isso, para mim, ainda é um pouco obscuro. Eu gostaria, eu estou falando agora assim, né? Estou sendo egoísta, talvez, mas ainda é uma coisa que me intriga um pouco e me deixa temeroso. Se vocês acharem, vocês, o Cabral e todos os outros que estão presentes aqui, conveniente a gente debater um pouquinho, mas aí é debater mesmo, para falar das dificuldades, dos entendimentos. Eu gostaria que vocês pensassem numa data para a gente poder fazer isso, fazer um debate a respeito disso, porque, repetindo e terminando, eu me sinto muito no escuro, muito inseguro com relação a isso. Talvez não tenha motivos para estar inseguro, mas eu acho que trazer um pouquinho à tona os aspectos legais com relação a isso seria mais uma coisa para a gente aprender e, quem sabe, lidar melhor com essa nossa intenção aí do ensino à distância. Antônio. Eu acho uma boa sugestão, Sandoval. O tema, ele é um tema aí com uma série de derivativas, né? Tem uma complexidade. Eu acho que existe um desconhecimento muito grande do próprio representante comercial, a sua maioria, como também de quem contrata, né, essa mão de obra. Tem muita dúvida, né? No final, né, você acaba tendo uma problemática muito grande em relação à discussão de vínculo, principalmente. E tem aí, como o doutor Marcelo colocou muito bem, né, direitos e deveres, né, dos dois lados, a serem cumpridos. Então, é um tema bem contundente. Eu acho que abre espaço aí até para trazer realmente essa discussão. Eu acho que tem algumas pessoas na sala, não sei se alguém tem interesse de pontuar alguma pergunta, né? A gente abriu o fórum. Seria bom também franquear aí, doutor, a palavra para saber. Seria bom de ouvir a doutora Débora Duarte, que colabora bastante com esse assunto e lida bem com esse assunto. Por favor, doutora.
O que seria, doutor Damasceno? Diz se você tem algum Uma comentário pontuação? sobre o tema. Doutor Damasceno, a sua apresentação ela foi bem clara, né, com relação aos pontos, digamos assim, mais frágeis, né? Os pontos que fragilizam tanto o representante quanto o representado, né? E o que mais é questionado pelos representantes atualmente é justamente esse 1/12, né, que as representadas costumam não ter uma correção correta, fazer uma correção correta, né, e também a questão da justa causa, principalmente quando é alegada desídia, né, grandes indústrias, alguns distribuidores, algumas outras representadas, elas costumam alegar a desídia do representante, né? E isso geralmente traz a judicialização de um contrato que poderia ser resolvido de forma extrajudicial, né? Acordado entre as partes, inclusive numa arbitragem, né? Muito bem, doutor, é verdade. A desídia, ou seja, essas justas causas, elas precisam ser comprovadas. Elas não podem ser, eu acho que você está fazendo errado isso e vou lhe punir por isso. Não é, né? Precisa ser comprovada. A justa causa, ela necessita disso. Por isso é que nós colocamos sempre a possibilidade do acordo. Feito o acordo. E mais ainda, ao fazer o acordo, eu sugiro sempre que haja homologação judicial, para não haver questionamento. Muitas vezes se faz o acordo e nós temos muita desonestidade de fazer o acordo e depois ir buscar mais, né? Então, fazer o acordo e judicializar o acordo, porque basta uma parte pedir a homologação judicial, não tem audiência, tem nada. É só um despacho do juiz, é sumaríssimo essa homologação, por pequeno custo e traz segurança para ambas as partes. E vira um título, Que, vira um título executivo. A questão da base de cálculo, a questão da base de cálculo, que muitas vezes se quer tirar esse, tirar aquele outro, é o preço total da mercadoria, não tem que estar se retirando nada, porque a tributação é risco do negociante, não é responsabilidade, né? O líquido que ele vai receber. Daqui a pouco vão se querer fazer a base de cálculo também da comissão, em cima do lucro real da empresa, ou do. Aí a participação no lucro é outra coisa, é outra lei. Então, tudo isso que precisa realmente, Sandoval, ser bem mitigado, ser bem discutido. Eu trouxe o panorama geral, procurei trazer, na verdade, é uma matéria para quem é professor de direito do trabalho, sabe perfeitamente que essa matéria, o curso de direito do trabalho e processo do trabalho, ele é normalmente dividido em sete, bem 7 semestres, três de um, três do outro, 6 semestres, três de um, três do outro, né? Então são no mínimo 1 ano e meio para poder você entender basicamente. Então não dá para ficar bem claro, embora seja uma questão de reciprocidade, direitos e deveres, aquela teoria e prática que se diz que o meu direito termina onde começa o seu e vice-versa, é por esse campo que vai. Lembre-se que logo no preâmbulo da nossa colocação de hoje, nós falamos de sintonia, harmonia, parceria, e é isso que é preciso fazer, porque nós temos uma lei que considera esses contratos, embora nós saibamos que não são, mas nós consideramos esses contratos simétricos. E o contrato, para ser simétrico, é preciso que as partes estejam em igualdade de posição. E, às vezes, você pega um grande conglomerado industrial e bota o representante que investe, que gasta, principalmente esses que vêm de fora para cá, para o Brasil, e chega, bota um representante, um distribuidor da certa região, incentiva a pessoa a investir, investe, faz tudo, contrata um grupo de trabalho, quando está tudo bonitinho, assentado, ele vem e troca a distribuição ou representação por um vendedor externo e bota por conta dele e você fica a ver navio. Para isso, existe a previsão no Código Civil, mas precisa haver uma proteção maior. Hoje o Código Civil diz o seguinte, desde que o investimento já tenha sido tirado. E isso só sabe se o representante ou o distribuidor tirou esse investimento, se a justiça realmente dissesse, realmente tirou. Se houver
uma controvérsia judicial para que, ou seja, tudo se caminha para a justiça. Então, tem que trabalhar os meios alternativos para as conciliações. A arbitragem, a conciliação, outros meios de conciliação nesse sentido. Então, os acordos que podem ser feitos diretamente entre as partes, e depois homologar na justiça, eu acho o caminho mais suave e mais barato, porque uma arbitragem não é tão barata. Pois não, doutora Beth? Exatamente. A gente tem as condições aqui, como no Ceará, de fazer a homologação, né, na Câmara Arbitral, mas realmente o valor ele é um pouco mais salgado para a representada, né, para o representante da Isso. empresa, né, o distribuidor, seja lá qual a representada. Então, ela acaba sendo um pouco mais onerosa do que você judicializar, né? É verdade. Mais alguém? Doutor Damasceno, bom dia. Bom dia, Dudu. Eduardo, aqui da Fortaleza Distribuição, tudo bem? Tudo bem, conheço bem. Meu abraço. Recíproca, verdadeira. Eu queria fazer um questionamento, uma pergunta, uma dúvida e um pleito, né? Atualmente, né, a gente tem uma linha tênue muito grande, né, dessa função do representante versus justiça do trabalho, né? Infelizmente, mesmo os representantes com contrato registrado no conselho, né, em alguns casos eles entram na justiça do trabalho contra as distribuidoras, né? Isso é um gargalo que a gente tem, tá? E para passar um caso concreto, né? Hoje a gente tem um caso e o juiz, devido a essa ação do Gilmar Mendes, a pejotização, né? A gente pediu a suspensão do processo e o processo realmente foi suspenso até o julgamento do Gilmar Mendes, né? E como você bem explanou, a questão da justiça competente seria a justiça comum, né? Num contrato de forma civil para ser pleiteado. A gente está fazendo algum trabalho ou a gente tem alguma perspectiva? Lógico que nós não vamos nunca eximir o direito de qualquer pessoa entrar na justiça do trabalho, né? Mas será que após essa decisão, se a gente tem algum tipo de posição para fazer um trabalho sobre isso, que mesmo o representante com contrato, com o COR, entrando na justiça do trabalho, fique determinado que o juiz não se julgue competente e remeta diretamente esse processo para a justiça comum, né? Porque, infelizmente, muitos representantes se veem nesse direito, mesmo tendo contrato, tendo COR, de entrar na justiça do trabalho, e muitos juízes do trabalho julgam o processo, né? Infelizmente, não é bom isso para as distribuidoras. Eduardo, você vê o seguinte, a tendência que a saída do Poder Judiciário, inclusive a Justiça do Trabalho tem reclamado bastante do Supremo Tribunal Federal, porque tem quase 100% das situações de PJ já sendo mandado para a Justiça Comum e anulado as decisões trabalhistas. Isso está desde 1972, falta só reconhecer, e foi reforçado com a reforma de 2017. Mas, se houver algum indício, veja bem, a primeira coisa que nós temos que ter é o seguinte: veio a reclamação do trabalhista de um profissional dessa natureza pedir ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais uma declaração de regularidade dele lá. Isso é uma prova muito forte para blindar. Já ajuda muito. Já tem juiz que, recebendo essa condição, inclusive teve recentemente reuniões e assinatura de convênios com a delegacia, a Superintendência Regional do Trabalho nesse sentido. Então, se ele é realmente registrado como representante comercial e é tratado como tal, é muito difícil ele ganhar a causa na Justiça do Trabalho. Então, ele remete para a Justiça Comum para ver os direitos que eles têm lá. Porém, se existe algum indício de subordinação, algum indício da existência da relação trabalhista, vai realmente ser analisada essa situação pela Justiça do Trabalho. Então, é preciso que as empresas estejam protegidas de todas as formas possíveis. E quais são as formas possíveis? Exigir regularidade perante a Previdência Social, exigir do representante regularidade presente no recolhimento dos seus ISS, regularidade perante todo ano, regularidade perante o Conselho de Representantes Comerciais. Se tiver essa documentação, está meio caminho andado para uma blindagem total. Agora, o que pode ser feito? O que pode ser feito é um trabalho de conscientização. Mas conscientizar o ser humano para não ir buscar mais vantagem desde a época da lei de Gesso é muito difícil. É muito difícil. Porém, o que nós temos que fazer é esse trabalho que estamos fazendo aqui, trabalho de conscientização e fazer um contrato bem feito
e cumprir com a relação de autonomia. Lembrem-se sempre, que é um fato, o contrato formal ele perde todo o efeito diante do contrato realidade. Não adianta você ter um contrato todo bonitinho e exige do representante a mesma condição que você exigiria de um empregado. Subordinação. Então, se houver... Olha, é muito tênue a separação. Se você for ver, lá no artigo 3º da CLT, onerosidade, pessoalidade, subordinação. Não vou nem falar da quarta, que é a assiduidade, né? Mas você pega aqui, onerosidade, um tem salário, outro tem comissão. Pessoalidade, aí eu ainda precisamos desmistificar um pouquinho, colocando a figura do preposto, ou a possibilidade dele ter, ou a subcontratação, para quebrar a pessoalidade. E aquela questão como é que eu esqueci o termo, doutora Débora, que é permanente, que é durabilidade, né? Habitualidade. Habitualidade. E a habitualidade é para existir dos dois. Ó. Então, só tem a subordinação que distingue um pouquinho. E é preciso ter cuidado dessa subordinação. Tem gente que manda a questão WhatsApp de hora, né? Tem gente que manda WhatsApp à noite. Amanhã eu quero você em tal lugar. Ó. Roteiro. A subordinação, doutor. É o roteiro. Como eu disse, o roteiro... A exigência de horário fixo, vamos supor, você tem que trabalhar das 8 às 17. O roteiro, olha, eu quero que você faça esse roteiro, né? Sim. A indicação do roteiro, né? Do roteiro fixo, aquele dali, você tem que cumprir primeiro o número 25, depois o número 26, depois o número 27. Não, você diz, olha, se você, como eu falei, então se fizer a indicação, olha, o fulano do artigo do endereço tal, do fulano do endereço tal, está pedindo sua visita, vá lá. Ok, não teve roteiro aí. Teve indicação de potenciais compradores. Mas vocês, vá tal hora para tal lugar, tal hora para tal lugar. Aí você fez o roteiro. Você não pode fazer isso? Eu vou voltar. Me perdoe se alguém quer falar? Não, pode ir com a eu vou voltar outra vez no assunto nosso do ensino à distância, porque, olha, nunca tinha estourado não, avançado o tempo, qualquer tema que a gente tem lidado, desde o início do fórum. É muito instigante, eu acho sensacional isso. E aqui confesso novamente, né, a minha incompetência para entender a maioria das coisas que a gente lida a vida inteira. Então, doutor, a primeira que eu peço é a seguinte: você faça um materialzinho, um videozinho, um retrato, uma foto, uma coisa, coloque esse seu livro sobre a representação comercial de uma forma que a gente possa ler embaixo, a venda na Amazonas, etc. O que você fez aí foi muito bom, mas eu gostaria que você fizesse, para disponibilizar para os interessados, fizesse um quadro, uma coisa, como se fosse uma mensagem para qualquer, e disponibilizasse para nós todos. Eu acho que muita gente tem interesse. Eu fiz a propaganda da Amazon, só permita aí, fiz a propaganda da Amazon, mas esse safado não está passando minha fascinação. Doutor, eu entrei aqui na Amazon e eles só têm a venda no Kindle, que ele físico não tem a venda. Tem não, foi o que eu disse. Ele só tem no Kindle e custa R$40. Mas ele físico não tem. Vamos aguardar um pouquinho, que estou concluindo a 3ª edição. Aí ele vai ter físico e a gente pode pedir direto. E vai. Não, eu vou tirar. Doutor Damasceno, me permita a palavra. Uma das coisas, eu vi ali o Cabral falando, né? Quando fala de habitualidade, uma questão que eu entendo também ser bastante delicada e muitas vezes perigosa é a questão da exclusividade, né? Isso. Por isso que eu disse, a exigência da exclusividade do representante junto à sua representada, né? Não pode. É por isso que eu coloquei a figura do preposto ou do subcontratado. Isso aí mas ele pode até bem utilizar. E a questão dele também poder trabalhar com outra representada, né? Isso é importante. A exclusividade. Eu falei disso aí quando eu falei da concorrência. Ele não pode fazer concorrência, vender um produto similar, mas pode vender produtos distintos de outros. Perfeito. Perfeito. Eu vou voltar aqui com o Antônio Cabral. Antônio, eu gostaria que você e com o Damasceno, mas quem mais estiver interessado,
a gente voltasse a conversar um pouquinho mais com relação a todo esse processo, tendo como pano de fundo toda essa parte jurídica, para nós adaptarmos para o ensino à distância, que é uma coisa que nós não podemos, nós não temos direito de negar isso para os nossos funcionários, os nossos representantes, os nossos operadores. Nós não temos esse direito, nós temos que, de alguma forma, conscientizar todos e todos dessa grande oportunidade de crescimento no negócio, crescimento do cultural, do intelectual, dos nossos representantes, dos nossos vendedores, dos nossos operadores logísticos, de ter chance de ter um diploma superior. E isso vai depender muito do nosso esforço agora. Eu estou absolutamente entusiasmado com isso e estou pedindo ajuda de vocês. Como a gente consegue fazer isso para conscientizar, ter mais informação, e a gente não pode perder essa oportunidade. Eu vou deixar a bola a vocês aí, eu estou à disposição o tempo todo com relação a isso. Eu vou conversar com o Antônio, viu, Antônio? Para nós colocarmos, nós temos aquela previsão de aulas extras, né? Sim. No modo para os inscritos. Por que não acrescentar, né? Então a gente pode estudar essa matéria, Sandoval, nesse caminho. Tá bom. Seria muito bom, doutor. É muito bem-vinda a sugestão de Sandoval. Eu acho que nós já estamos no ecossistema de conhecimento, disseminação do conhecimento. Nada melhor do que trazer um tema desse, porque a grande maioria das discussões de ordem que envolve a parte de judicialização é por desconhecimento, que é ruim para os dois lados. Então, acho que quando a gente dissemina o conhecimento, fica muito mais claro direitos e deveres para ambas as partes, né, envolvidas. E tem aqui muita dicotomia no meio da relação, isso pode, isso não pode, né? Então tem assim um cenário bem difuso. Eu acho a sugestão de Sandoval excepcional, e nós trazermos aí nessa aula extra, né, uma aula para esse tema especificamente. Muito bem, Sandoval, muito obrigado pela sugestão. Vai ser acatada e vou levar lá para o seio lá da Uniabad para a gente já conseguir aí avançar nesse sentido. Ok. Muito bem, acho que agora podemos ir almoçar, né? Podemos. Então, gente, quem vai pagar, né? Quem vai pagar. Muitíssimo obrigado a todos. Doutor Damasceno, mais uma vez, muito obrigado pelo teu esforço. Olha, isso faz uma diferença muito grande na nossa qualidade psicológica para lidar com problemas. Isso é muito bom. Obrigado a vocês todos. Eu espero que a gente possa ter ainda, nós temos ainda mais 3 dias, né, contando com hoje, de trabalho nessa semana. Que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado. Eu quero registrar, Sandoval, de encerrar, meu agradecimento especial à doutora Débora. A doutora Débora é professora de Direito do Trabalho, é advogada também, e ela hoje é diretora do Conselho dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará, do Código Ceará. Obrigado pela participação. Obrigada, doutor Damasceno, pelo convite. Conte comigo nos próximos encontros. Fico à disposição do senhor. Muito obrigado. Ok? Valeu. Vamos agendar e até o próximo. Um abraço. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau. Bom dia a todos. Obrigado.